Salve, salve galera, estamos juntos, saudações tricolores a todos. É impressionante como depois de uma péssima atuação do Fluminense, daquela das piores da temporada, sempre vem a notícia de que o salário estava atrasado. Eu lembro que depois do jogo contra o Botafogo, naquela semifinal, onde teve aquele gol Salvador do Cano que nos levou à final do estadual, vem a notícia de que o salário estava atrasado e o Fluminense, então, antes das disputas finais, colocou o salário em dia e o Fluminense fez aquelas brilhantes atuações contra o rival da Lagoa. E mais uma vez agora, depois dessa atuação horrorosa contra o Inter, apática, morosa, barra um monte de adjetivos negativos, né, digamos assim, vem a notícia de que o salário estava atrasado, de que o salário foi colocado em dia para o jogo decisivo contra o Fortaleza. A gente não quer nunca especular nada nesse sentido, de que a corpo mole pelo salário estar atrasado, mas é uma infeliz coincidência. Logo depois daquelas piores atuações, a gente tem a notícia de que o salário estava atrasado, de que logo depois o salário foi colocado em dia. Eu, particularmente, não quero acreditar nisso, acredito que eles são profissionais e façam sempre o seu melhor, mas, de fato, isso é uma coincidência que costuma acontecer. A gente vai falar um pouco disso, dos salários que colocam. Aliás, já começamos a falar disso e vamos falar um pouquinho mais sobre isso, dos salários que foram colocados em dia. E a notícia sobre o Luiz Henrique, que não foi inscrito no Bet, há uma especulação que essa negociação pode melar, que ele de repente poderia voltar ao Fluminense. A gente vai falar um pouco disso. Meu nome é Harrison Farina, esse aqui é o canal Eu Sou Tricolor, é o canal da torcida do Fluminense. Se vocês ainda não fez isso, se inscreve aqui no canal, segue a gente também no Instagram, Eu Sou Tricolor, e não se esqueça de deixar o like. Então, galera, saiu a notícia agora de que os salários de julho foram colocados em dia, que nesse momento os salários estão em dia com o plantel de jogadores, e eu já vi muitas vezes, não só o Fluminense, como outras equipes, ser campeão de títulos importantes com salário atrasado. A gente não está querendo fazer nenhum tipo de insinuação de que o Fluminense fez uma partida ruim contra o Internacional porque o salário está atrasado. Eu só realmente estou refrescando a memória dessa infeliz coincidência de que depois daquele jogo contra o Botafogo, que talvez tenha sido o pior do Fluminense na temporada, na semifinal do Carioca, logo depois o Fluminense colocou o salário em dia. E depois de um jogo muito ruim contra o Inter, coloca o salário em dia justamente nas vésperas de um jogo importante. Eu particularmente não acho que o Fluminense tenha perdido por isso. Vi muitos méritos na partida que o Internacional realizou contra o Fluminense, anulando as principais virtudes, anulando aquela articulação nas jogadas laterais, onde o Fluminense joga um número considerável de jogadores para a lateral do campo para criar superioridade numérica. O Inter igualou isso na marcação, utilizou um tripé de volante para poder igualar isso junto com o ala e às vezes com a volta de um dos pontas para poder igualar na questão do lado do campo. O Inter jogou com a marcação agressiva quase que o jogo todo, foi mais agudo, foi mais incisivo e, no meu entender, foi merecedor da vitória do primeiro ao último minuto do jogo. Não faço insinuação nesse sentido, mas fica a ressalva de um olhar de, mais uma vez, salários em dia nas vésperas de um jogo decisivo e logo após de uma atuação catastrófica da equipe do Fluminense. E a notícia de que o Luiz Henrique não foi inscrito na La Liga, no Campeonato Espanhol, assim como outros jogadores, e já começa essa especulação de que essa negociação pode melar, que o Bet não teria pago a parcela da contratação ao Fluminense, que o Bet estaria numa situação financeira delicada, mas pelo que a gente pôde se informar, não houve isso. A questão do fair play financeiro, que é muito rigoroso na Liga Espanhola, e o Bet, como gastou um pouco demais, há esse rigor na Liga Espanhola em relação à inscrição. O Barcelona teve problema com a inscrição do Lewandowski, do Rafinha, que é um jogador selecionável brasileiro, teve problemas com outros jogadores também, e o Betis optou por não inscrever o jogador em primeiro momento. Então não é uma questão de falta de dinheiro, exatamente ao contrário, de investimento em excesso do clube espanhol. Então o clube preserva no primeiro momento a não inscrição desse jogador para não comprometer o fair play financeiro,
que possa escrever ainda num outro momento, já que ainda há possibilidade de inscrição para o Campeonato Espanhol. E se isso não acontecer, a ideia é que o clube venha emprestar para outro clube europeu, para que ele possa fazer uma ambientação dessa primeira janela europeia e na segunda janela possa integrar o clube e ser utilizado pelo clube de Sevilha. Enfim, não há essa possibilidade, pelo que a gente pôde apurar e perceber, apenas uma situação de que o clube não pôde inscrever o jogador em primeiro momento, mas não existe essa possibilidade do Luiz Henrique voltar ao Fluminense. Eu só fico pensando, né? Fizeram tanta questão de tirar o jogador do Fluminense, paga grana ou não paga grana, desmantelou o Fluminense emocionalmente num jogo decisivo contra o Olímpia no Paraguai, meio que prejudica o Fluminense, querendo ou não, meio que o Matheus Martins tenha se encaixado bem. Luiz Henrique era um jogador já firmado, titularíssimo da equipe, o jogador do 1 contra 1 que o Fluminense não tem mais no plantel, prejudica a nossa equipe para optar não inscrever o jogador. Realmente não dá para entender, tem muita coisa debaixo desse ângulo, muita coisa que acontece nos bastidores que a gente realmente fica se perguntando. Então, gente, ingressos esgotados para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, jogo decisivo. Vamos fazer realmente aquele caldeirão, vamos incendiar o Maracanã, apoiar o Fluminense do primeiro ao último minuto para que a gente possa carimbar a nossa vaga à semifinal da Copa do Brasil, rumo ao bicampeonato dessa competição. Esse foi mais um vídeo do canal Eu Sou Tricolor. Deixa o like, galera, se inscreve aqui no canal, vai com a gente junto também lá no Instagram e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Grande abraço, galera. Fui!